estes são os tópicos da Parashá Vaigash. Yehudá enfrenta Yosef, e Yosef revela a sua identidade. Faraó e Yosef enviam presentes para Yaakov, e Yaakov vai para o Egito com a sua família. As 70 almas que desceram ao Egito, Yaakov se reencontra com Yosef, Faraó se encontra com a família de Yosef, e Yosef adquire a terra do Egito para o Faraó. Vaigash significa se aproximou, pois o texto dessa parashá inicia com as seguintes palavras: então Yehudá se aproximou dele, Yosef. E aqui o verbo aproximou tem uma conotação muito mais profunda do que um simples deslocamento físico. No passado, quando todos os filhos de Yaakov moravam juntos, havia muita proximidade física, porém, eles rejeitavam o seu irmão Yosef. E, literalmente falando, isso era um afastamento. Todavia, a porção dessa semana trata a respeito de mudança, de arrependimento. E a grande lição que nós tiramos de Vaigash é que o desejo de Deus é que tenhamos proximidade para com Ele e proximidade com os nossos irmãos. Mas isso de forma sincera e íntegra. Assim como os encontros e reencontros que Vaigash nos traz. Sendo esta porção talvez uma das mais emocionantes de toda a Torá. Então Yehudá se aproximou dele, Vaigash. Estas palavras descrevem uma ação ocorrida em 3 mundos diferentes. Primeiro, a realidade percebida. Segundo, a realidade. E terceiro, a realidade mística. No primeiro, a realidade percebida, Yehudá se aproximou do vice-rei do Egito, que era capaz de decidir o seu futuro e o de sua família inteira. Já no segundo, a realidade em si era que o vice-rei era nada mais nada menos do que o próprio Yosef, irmão de Yehudá. E o terceiro, a realidade mística. O ato de Yehudá de se aproximar de Yosef representa a aproximação de uma pessoa que se achega a Deus em oração com techuvá e arrependimento para uma mudança de vida. Benjamim desceu com seus irmãos para o Egito, e depois de terem comprado milho, Yosef ordenou ao mordomo que colocasse a taça em seu saco. Quando eles tinham percorrido apenas um curto caminho, ele os seguiu e disse-lhes: como vocês puderam cometer essa má ação? Quem for encontrado com a minha taça em sua posse, deverá se tornar o meu servo. Quando foi encontrado no saco de Benjamim, cada um dos seus irmãos se virou. Quem, sozinho, confrontou Yosef? O fiador. Então Yehudá se aproximou. As escrituras afirmam em outro lugar, em alusão a este versículo: filho meu, se te tornaste fiador do teu próximo, se feriste a mão ao estranho, serás enlaçado pela palavra de tua boca. Quando o santo, bendito seja ele, estava prestes a entregar a Torá a Israel, ele perguntou: aceitareis a minha Torá? De fato, responderam eles. Então me dê a certeza de que você cumprirá isso, disse ele. Avraham, Yitzhak e Yaakov serão a nossa fiança, responderam eles. Ao que o Eterno respondeu: seus patriarcas exigiram fiadores para si mesmos, visto que Avraham disse: como saberei que o herdarei? Enquanto Isaac amava aquele que eu odiava, como está escrito: mas Esaú eu odeio. E Jacó declarou: meu caminho será escondido do Senhor. Então os nossos filhos serão os fiadores, eles exclamaram. O santo, bendito seja ele, imediatamente os aceitou como fiança e deu a Torá a Israel, como está dito: da boca dos pequeninos e das crianças de peito você encontrou força. Portanto, sempre que Israel negligencia a Torá, o santo, bendito seja ele, exige punição dos fiadores, como é dito: tu esqueceste a lei, também me esquecerei dos teus filhos.
Então Yosef não se conteve diante de todos os que estavam com ele. Ele, o Eterno, distribuiu gratuitamente, deu aos pobres. A sua justiça dura para sempre. Seu chifre será sempre exaltado com honra. Venha e veja, o Santo, bendito seja ele, criou o mundo e fez Adão governante sobre ele, para ser rei sobre tudo. Do homem, 4 tipos de homens se ramificaram, alguns justos e outros perversos, alguns estúpidos e alguns sábios. Destes, alguns eram ricos e outros eram pobres. Eles podem trazer mérito e benefício uns para os outros. Os justos podem beneficiar os ímpios, fazendo-os arrepender-se de seus pecados. O sábio pode beneficiar o tolo, ensinando-lhe o sentido. Os ricos podem beneficiar os pobres, apoiando-os nas suas necessidades. Portanto, leia a Escritura. Ele distribuiu gratuitamente, deu aos pobres. Além disso, essa caridade que ele dispensa permanece para sempre. E Yehudá se aproxima de Yosef e evidencia a sua mudança. De fato, Yehudá já não era mais o mesmo. E nós podemos então dizer que ele se converteu. E o que evidencia a conversão, o arrependimento e a mudança de Yehudá? A sua disposição em se entregar, anulando a sua própria vida. No passado, Yehudá protagonizou o plano para se livrar de Yosef. No entanto, agora, para que Benjamim não pereça e o seu pai Yaakov não sofra a perda de mais um filho, Yehudá se oferece. Yehudá entrega a sua própria vida para receber a sentença. Não pode ser meu seguidor aquele que não estiver disposto a morrer, assim como eu vou morrer, e então se tornar meu seguidor. Estas são palavras de Jesus, Yeshua, que reforça que a grande evidência de uma conversão é a disposição em negar-se a si mesmo, morrer para o eu, estando disposto a encarar até mesmo a morte, para ser um servo de Deus e um seguidor de Yeshua. E nós podemos constatar isso no Evangelho. Antes de os discípulos de Yeshua viverem uma verdadeira conversão, eles tinham medo de morrer. Nós temos relatos que evidenciam isso. Ora, quando Yeshua foi preso, seus discípulos se dispersaram. Por quê? Medo de morrer. Pedro nega Yeshua 3 vezes. Por quê? Medo de morrer. Porém, após a morte e ressurreição de Yeshua, ele diz o seguinte para os seus discípulos: permaneçam em Jerusalém até que vocês sejam revestidos do alto, do poder de Deus. E aí então vocês serão minhas testemunhas, ou seja, serão convertidos. E depois dessa promessa cumprida, depois do cumprimento de Shavuot, ou Pentecostes, o recebimento do Espírito de Deus, nós vemos uma disposição nova em todos os discípulos de Yeshua. E que disposição era essa? Ir até as últimas consequências, para seguir Yeshua e levarem a mensagem do reino de Deus. E de fato, sofreram muitas perseguições e mortes terríveis. Que nós possamos estar dispostos a morrer. Mas isso não é algo que provém de nós mesmos. Temos que olhar para Yeshua, Jesus, e pedir que o Espírito de Deus venha sobre nós e assim tenhamos a verdadeira conversão que nos traz uma disposição a entregar 100% das nossas vidas em prol do reino de Deus.